vou entrevistar a Adriana Vieira, que é jornalista, que ela vai falar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, do prêmio que ela ganhou, Mulher de Negócios, enfim, a gente vai saber um pouquinho mais da vida dela. Vamos lá! Olá pessoal, aqui do meu lado, Adriana Vieira, jornalista, uma pessoa que eu admiro muito, né? Bem, primeiramente, seja bem-vindo ao programa Cena TV, Adriana. Obrigada, é um prazer estar aqui, um programa que eu admiro e gosto muito de você também. Que bom, fico muito feliz. Bem, Adriana, são 20 anos, né? De muito trabalho, desafio, sucesso, mas eu tenho curiosidade de saber como surgiu esse amor seu pelo jornalismo. Conta pra gente. Então, foi uma descoberta, né? Na verdade, eu estava acompanhando um professor, eu fazia segundo ano de comunicação na UFMA e acompanhei um professor da Universidade da Flórida. Como eu falava inglês, eu ajudei a traduzir. Ele queria fazer algumas visitas, né, nas emissoras de TV e de repente eu me vi sendo agraciada no finado Moreira Serra, na TV Cidade, na época, com uma oferta de um estágio. Eu falei, por que não? Mas eu nunca tinha pensado em fazer televisão. E gostou? Me apaixonei. Eu acho que jornalismo é a possibilidade de você escrever um pouco a história, você presenciar momentos, você ajudar pessoas, você descobrir novos assuntos, porque a gente, quando vai cobrir uma pauta jornalística... A gente aprende também mais. Com certeza, a gente aprende junto com a sugestão, enfim, a pauta do dia. E depois, né, 15 anos depois, eu descobri também o outro lado, que é o lado da fonte, do assessorado. Então, eu acho que eu cumpri um ciclo, eu fui apresentadora de programas aqui na TV Mirante, na TV Difusora, deixei portas abertas em todas as emissoras que são muito queridas para mim. E depois eu fui fazer televisão em São Paulo. Então eu trabalhei na Rede Globo como repórter. Aqui eu fui apresentadora, depois eu fui repórter e acho que eu fechei um ciclo muito bacana na televisão. Aqui também eu tive um programa independente, que foi o Videoarte, que era de arte e cultura. Que legal. E depois a gente fundou a Intermídia, eu, a Daniele, né? E a gente está já há 20 anos com a Intermídia, uma empresa de assessoria de imprensa. Então eu não mais atuo à frente das câmeras, agora eu estou nos bastidores, né? Assessorando as empresas. E é um trabalho igualmente apaixonante. É também jornalismo. Eu continuo aprendendo muito, né? E é um desafio a cada dia. Bem, você, como você disse, você trabalhou na Rede Globo, né? Como foi essa experiência, Adriana? A Rede Globo é uma escola, né? É um celeiro de talentos. Você entra lá profissional, você sai mega profissional, porque a exigência é muito grande, mas a condição profissional que te dão também é imensa. Então eu trabalhei com a Dib Moanes, algumas pessoas que são fantásticas. Assim, eu não vou nem citar nomes para não esquecer pessoas e ser injustas, mas os cinegrafistas que eu trabalhei, eram aulas de cinema que a gente tinha, na verdade. Então o repórter trabalha numa equipe. A gente tem um editor, tem um cinegrafista, tem um diretor de pauta, todos juntos para a gente realmente captar o melhor de uma notícia. Então é uma responsabilidade muito grande. O interior de São Paulo, que foi onde eu cobri, eu morava em São José do Rio Preto, fiquei lá 3 anos. Então a gente cobria 180 municípios naquela região. Então cada dia não tinha rotina, né? Era um desafio, hora eu estava cobrindo uma pauta política, hora uma pauta de agricultura. Então era um celeiro de oportunidades e para mim foi uma grande experiência, foi fantástico. Bem, eu fiquei sabendo que você ganhou um prêmio, né? Maravilhoso, Sebrae, que é Mulher de Negócios. Deve ter sido uma felicidade para você, Adriana. Fala um pouquinho. Foi sim. Esse prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ele veio contemplar exatamente essa fase que a gente está hoje, que não é de televisão, mas do empreendedorismo. Então, quando eu montei uma empresa com a Daniele, a gente pensou em oferecer ao mercado uma solução completa de assessoria de imprensa, mas também de comunicação integrada. O que é isso? É trabalhar a imagem, é trabalhar o posicionamento da empresa ou do profissional liberal e 20 anos depois a gente vê que o mercado reconhece. E eu fiquei muito feliz, muito honrada em ter a nossa história de empreendedorismo. Eles avaliam a empresa, eles avaliam o histórico da gente, fazem uma auditoria, inclusive contábil, né? Então a gente tem muito orgulho de ter uma empresa que é cidadã. A gente tem uma parte de responsabilidade social atuante, a gente também tem todos os impostos em dia, que é a obrigação, mas né, é também um dos crivos desse prêmio, perceber se você tem uma contabilidade, uma situação legal, exatamente, tudo correto. Então pra gente foi uma grande surpresa, porque concorremos com todo o estado, foram mais de 800 histórias inscritas, então é bom saber que tem muita mulher empreendendo. E acima de tudo eu acho que é um exemplo, né, para você não ter medo do novo. Então eu troquei uma carreira onde o salário, a questão dos benefícios patronais,
pelo empreendedorismo. Empreendedorismo é você abraçar o novo. Você monta uma empresa, você não sabe o dia de amanhã, mas a gente sabe aonde quer chegar, a gente tem realmente o sonho. Então acho que o sonho com a ação resulta nisso, né? Resulta em conquistas, e esse prêmio foi mais uma conquista para a Intermídia. Parabéns. Bem, Obrigada. Recentemente eu vi uma entrevista sua, eu achei fantástico, porque você fala que crise é uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Eu acho fantástico e eu queria que você falasse um pouquinho. Pois é, a crise, a gente passa por uma agora, né, no Brasil, em alguns Tem que passar com setores, otimismo, mas concorda comigo, Adriano? otimismo e com perseverança também. Eu acho exatamente. que nada é fácil, o que é fácil também não é tão bom. Eu lamento, eu acho que a gente não precisa ter crise, eu acho irresponsável esse governo, eu acho que é um cenário político desnecessário que a gente tem hoje, não precisaria estar assim, mas já que está, e quem paga a conta é a gente, é o cidadão, é o empresário nesse país, eu acho que a gente tem que ter perseverança, porque a crise vai passar. Ela tem data, né? E a gente não pode parar. Ela vai cumprir um ciclo e ela também, além de uma oportunidade, ela é uma peneira. Na crise, eu acho que se peneira quem realmente tem perseverança e tem foco no que faz. Seja você empregado, seja você empreendedor, eu acho que você tem que ser mais que a crise, né? Você tem que entender que você tem um papel e você está passando por uma provação. E eu acho que nas provações, nas crises, a gente sai da zona de conforto. Quando está tudo bem, você se acomoda, né? Você está fazendo a mesma coisa todo dia e está dando resultado, está dando retorno financeiro, está tudo muito bem. Quando chega uma crise, inclusive econômica, você tem que repensar o seu negócio, a sua vida, a sua atuação Ter novas profissional, ideias, né? ter novas ideias, e eu acho que sempre tem uma solução. E aí também entra a espiritualidade de cada um, né? Eu realmente tenho uma espiritualidade muito forte, e nunca aconteceu na minha vida de Deus fechar uma porta e não abrir outra. E na verdade até melhores. Então eu acho que a crise passa e ela é um obstáculo para te fazer melhor. Eu vejo a crise assim. Agora realmente não é fácil. Tem dias que você, né, fica desanimado, você perde um cliente, você perde uma oportunidade de trabalho legal. Mas logo depois, se você realmente tem essa perseverança, tem seriedade no que você faz. E outra coisa também, eu acho que é um grande vestibular de caráter, a crise, né? Porque na crise você vê pessoas querendo tirar proveito, né? Felizmente, Pessoas que às vezes nem estão passando por uma crise tão forte no seu setor, mas já pegam carona naquele discurso. Vê logo uma desculpa dessa derrotista e deixam de fazer coisas. E eu acho que então é uma grande peneira, né, para você também, porque a crise vai passar. E quem ficou? Quem restou no mercado? Quem restou realmente foram os bons, foram aqueles que se reinventam, aqueles que têm seriedade no trabalho, têm foco. Então eu acho que a crise é oportunidade sempre. Com certeza. Adriana, qual o maior desafio, né? Trabalhar na comunicação hoje? O maior desafio, eu acho que é perceber a amplitude da comunicação. A gente tem que não só trabalhar, mas estudar e se reinventar a cada dia. A comunicação, mais do que nunca, ela é importante, ela veio para ficar na vida empresarial, mas ela também está se transformando a cada dia, né? Com o advento das redes sociais. As pessoas viraram fontes de notícia, não apenas fonte de notícia, mas também um veículo. Então você tem o Instagram, você é uma influenciadora, né? E tem muita gente então influenciando os blogs, então assim, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa irresponsável nesse cenário. Então fica mais difícil gerenciar a comunicação quando você tem tanta gente falando de marcas, de produtos ao mesmo tempo. E como é que se fala hoje em dia? Como é que se atinge o público jovem? É com uma linguagem? Como é que se atinge um público mais tradicional? É com outra? Então a comunicação hoje ela está muito rápida, ela se reinventa. Então o nosso desafio enquanto profissional é estudar muito esse cenário e estar indo junto, né, nessas ondas. Acompanhar a tecnologia, o que sai de tecnologia a gente tem que estar realmente junto e sabendo usar, sabendo transformar aquilo num veículo para o cliente. E para o mercado, eu acho que o desafio é você entender definitivamente que comunicação não é gasto. Quem pensa que comunicação é gasto está fadado ao insucesso. Comunicação é investimento. Agora a diferença é saber como investir. Você tem que fazer um investimento, e qualquer investimento, não só comunicação, exige isso, é profissionalismo, né? Você não pode rasgar dinheiro, você não pode investir errado. Mas eu acho que não dá mais para não ter investimentos em comunicação, independente do tamanho da empresa, do setor que atua. Então, seja numa parceria com um programa, seja numa mídia de jornal, de revista, de Instagram, as marcas e os produtos precisam falar com seus públicos, né? Então não dá para ficar mais com aquela placa de vende-se na porta e achar que o cliente vai chegar até você. Você tem que ir Quem até é vista lembrada, né? Exatamente, com certeza. Bem, agora vamos falar um pouquinho do dia a dia da Adriana. Como é a sua rotina, seu dia a dia, Adriana? Minha rotina é não ter rotina, via de regra. Por isso é tão estimulante também, né? Bem, pra gente finalizar,
né? Eu queria saber o que é mais importante na vida para a Adriana Bieli. Família. Família é tudo. Eu acho que a minha família é a minha origem, é a minha referência. Eu tive pais muito presentes, eu tenho, né? Estão vivos. Então meu pai, apesar de estar doente há 15 anos e me entristecer muito a situação dele de convalescência, mas eu ainda pego na mão dele, peço uma força e ele me dá um apoio mesmo. Tá dando carinho, com tá o olhinho, recebendo. exatamente, ainda, ele isso é me importante. olhando, acho que a gente conversa até pelo olhar quando a gente tem cumplicidade. Maravilhoso. E minha mãe sempre também foi uma referência para mim de uma pessoa determinada, de uma mulher apaixonada, que hoje cuida do marido enfermo, mas com a mesma atenção, com o mesmo amor. Então, o nosso elo familiar, eu tenho 2 irmãos, né? Uma irmã que é minha sócia, a Daniele, e tenho um irmão caçula que é o Mauro. E eles me deram sobrinhos maravilhosos também. Então eu tenho 2 sobrinhos rapazes e uma sobrinha, né, adolescente. E eu curto muito, então eu acho que com as crianças também a gente se renova, a gente se recicla. Em suma, eu acho que é muito bom sempre você ter essa troca, né, da família e dos amigos. Bem, Adriana, foi um prazer, né? Um papo gostoso aqui, Obrigada. conhecendo um pouquinho mais da sua vida. Parabéns, queria dizer que eu te admiro como profissional, como pessoa. E muito obrigada pela sua presença aqui no programa Cena TV. Parabéns Obrigada. e muito obrigada. Parabéns tá, você também, que é um exemplo de empreendedorismo, de mulher que está fazendo a diferença na comunicação. Parabéns. Obrigada, Adriana.